Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vocês que nos assistem deste lado, agradeço muito pela paciência e pelo tempo disponibilizado antecipadamente. Muito obrigado por estarmos juntos e vamos começar mais um Evangelho no Lar. Vamos começar pela nossa oração, sempre simples e sempre singela. Pai, muito obrigado por esta oportunidade em que estamos juntos para conversar e para aprender. Que assim seja. O tema para hoje é Missão dos Espíritas. Eu vou ler esta comunicação, porque é uma comunicação um pouquinho longa. Ela é de Erasto, um anjo da guarda do médium, Paris. Mas ela tem alguns pontos, ela é toda muito importante. Então, se não deseja ouvir a comunicação inteira, como este vídeo está por capítulos, certos capítulos, nós podemos avançar e ir para o capítulo onde começa as explicações. Mas se gostar de ouvir o que Erasto tem para dizer, então fique aí e assista até o final. É muito importante nós ouvirmos aqueles que sabem mais para podermos aprender e também podermos caminhar todos juntos. Então, vou começar por ler. Isto está no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, tá? Missão dos Espíritas, e tem o título como Missão dos Espíritas. E já agora é muito bom saber qual é a missão dos Espíritas, para que não fique com medo deste lado. E começa assim: já não estás percebendo? Forma-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto a vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença reveladora pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho da sua missão e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre a vossa cabeça. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis para a sua pregação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos, pregai o desinteresse. Aos dissolutos, a abstinência. Aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas o que importa é preciso que regueis com o vosso suor terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação e de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens que sois grandes diante de Deus, e que, mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, aceitais os factos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los
obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa da fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus, porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, permanecem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-la, aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. Ide, pois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhe derdes e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai! Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviarão entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? E nós vos respondemos, podereis reconhecer pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levam consolação, pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, podereis reconhecê-lo, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que o seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua abnegação, serão destruídos. Erastos, anjo da guarda do médium. Paris, 1863. Portanto, nós temos aqui muitas coisas para falar. E como o Evangelho vai ser um pouco mais curto, não é? Como temos feito ao longo desse tempo, nós vamos deixar as grandes explicações que este tema tem para quando estivermos a fazer o estudo do Evangelho propriamente dito. E aí vamos explicar com mais e mais detalhes, não é? O que acabamos de ler. Mas tem aqui coisas que são importantes. Uma delas é, nós devemos pregar o dogma da reencarnação e das elevações e da elevação dos espíritos, ou seja, falar sobre a reencarnação, falar sobre a progressão que os espíritos têm. E quando estamos a falar de espíritos, nós estamos a falar de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Porque nós que estamos aqui, eu e vocês, ou somos espíritos que, embora encarnados, não deixamos de ser espíritos. Somos espíritos que, neste momento, temos um corpo e este corpo é transitório. Dentro de algum tempo, este corpo vai partir. Não é? Mas, quando o corpo partir, nós nos libertaremos do corpo e seremos apenas espíritos. Não é? É um processo que é um pouco mais longo para alguns e um pouco mais curto para outros. Não é? Mas todos nós somos espíritos, uns encarnados, outros desencarnados. Então temos que falar dessa progressão dos espíritos. A sabedoria que cada um tem a ver com o progresso realizado ao longo das existências anteriores. Não é? Em cada reencarnação nós aprendemos um pouco.
E este pouco que aprendemos fica guardado em nosso perispírito, em nosso espírito também, que servirá para a próxima jornada, que é uma próxima reencarnação. E nessa próxima reencarnação nós vamos saber um pouco mais do que aquilo que sabíamos na anterior e assim sucessivamente. Ao longo de algumas tantas reencarnações, nós podemos ser muito sábios, ou mais ou menos sábios, dependendo daquilo que nós aproveitamos e daquilo que nós aprendemos ao longo dessas mesmas reencarnações. Há uns que não querem aprender, há quem não vai aprender nada, vai vai preferir dormir e com isso não vai aprender, e aqueles que se despertaram, ou se despertarem, aqueles que se despertarem, estes vão aprender mais e mais e mais, e ao longo do percurso vão saber cada vez mais e mais. Então, temos aqui esta questão, não é? E ele também faz aqui outra menção. É chegada a hora que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ou seja, nós devemos propagar a doutrina espírita e principalmente desmistificar o que muita gente julga que é a doutrina espírita. Para muitos julgam que a doutrina espírita é uma doutrina que está para fazer magias, que está para fazer coisas absurdas. E não é disto que se trata. Não é absolutamente disto que se trata. São coisas completamente diferentes e distintas, em que uma não tem nada a ver com a outra. A doutrina espírita fala do amor de Deus, do amor de Cristo, fala da reencarnação, fala da sobrevivência da alma, ou da sobrevivência da alma ou do espírito, à morte do corpo, fala da relação que existe entre os espíritos e os encarnados, fala disto tudo, mas não está aqui para brincar com a espiritualidade em maneira alguma, e nem muito menos para ensinar coisas absurdas ou coisas maléficas. Nós estamos aqui para ensinar e moralizar as pessoas, e todos nós estamos a aprender aos poucos. Tá? Pronto, e mais à frente diz assim: aos avarentos pregais o desinteresse. Ou seja, aos avarentos o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos como aos déspotas a mansidão. O que é que está aqui a dizer? O desapego dos vícios. O desapego dos vícios, o desapego daquilo que a gente julga que é importante e que na verdade não é tão importante assim. E nós devemos ensinar e praticar, porque ensinar, falar para os outros é fácil. Fazermos nós esse trabalho é sempre mais difícil. Falar é fácil, fazer o trabalho é sempre mais difícil. Então, quando nós estamos aqui a falar que devemos, eu estou incluído dentro desta equação. Ou seja, eu devo praticar esse mesmo desinteresse e esse mesmo desapego, da mesma forma como digo que vocês devem praticar o desapego destes hábitos que só destroem. Tá? Então não é apenas vocês que devem fazer, mas eu devo fazer em primeiro lugar. Não é? Então ele diz que também aqui nós devemos pregar com suor, não é? Regar com o nosso suor o terreno que nós vamos semear, não é? Porque na verdade só com reiterados esforços, com os esforços repetidos, não é? E ele faz aqui uma analogia, diz com os esforços da enxada e da charrua evangélica, ou seja, estamos aqui a falar do capinar, do chachar a terra,
do plantar, do regar e de colher as frutas, não é? Então, só com estes esforços reiterados é que nós vamos conseguir trazer as pessoas para a verdade, para a luz, para que não se percam em labirintos complicados, para que se libertem das ideias que escravizam, porque a lei divina não é para escravizar ninguém, mas é para aliviar e libertar as pessoas das prisões que elas próprias se introduziram. Tá? Isto vamos falar com muito mais profundidade quando fizermos o estudo, não é? Ele diz também aqui mais à frente que a fé é a virtude que remove montanhas, mas não estamos a falar da fé cega. Nós estamos aqui a falar da fé baseada na razão, a fé raciocinada, a fé, não aquela fé que não consegue perceber, mas aquela fé que consegue perceber. E é percebendo que nós paramos de sofrer. Porque com a fé cega nós sofremos muito, porque não conseguimos compreender as coisas e quando não compreendemos nós sofremos, não é? E há coisas que muitas vezes as pessoas apenas dizem não, mas Deus quer assim e não consegue explicar o porquê que estas coisas acontecem, principalmente quando falamos de sofrimentos, não é? Mas ele diz aqui que a fé é a virtude que remove as montanhas, mas também diz que as montanhas mais pesadas elas estão dentro de nós, não é? Estão as nossas impurezas, são as montanhas mais pesadas que nós devemos arrancar de nós próprios, não é? E essas montanhas que nós devemos tirar de nós próprios para purificarmos-nos, não é? Porque o trabalho é que nós nos elevemos, nós vencermos a nós próprios para nos elevarmos. Não é? O trabalho é esse, nós vencermos a nós próprios e nós nos elevarmos. Não é vencer o outro, é vencer a nós próprios. O maior trabalho é nós vencermos a nós próprios, não é vencer os outros. Porque vencer os outros até pode ser muito fácil, mas vencer a nós próprios, as nossas más tendências, é muito mais complicado. E diz que essas impurezas é que estão na origem de todos os vícios que nós temos. E também faz aqui mais à frente, diz assim, as revoluções morais e filosóficas vão implodir em todos os pontos da Terra. Isto já está a acontecer, não é? E vai se intensificar cada vez mais em todos os pontos da Terra. É necessário que as pessoas saibam, é necessário que as pessoas conheçam para que não se sintam escravizados pelas ideias antiquadas que nos prendem às culpas, que nos prendem aos remorsos, porque aqui o importante é que nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina a responsabilização, a responsabilidade e não se apagar a culpa. O facto, quando acontece, acontece. Não há nada que a gente possa fazer para alterar o facto passado, não é? Uma vez que aconteceu, torna-se passado e o passado já não se altera. Nós podemos alterar é o presente e o futuro, não é? Sabendo que o futuro é apenas uma projeção e o que de facto existe é o presente. Então é no presente onde nós devemos trabalhar para podermos ir alterando aos poucos aquilo que nós temos em nós de errado. Então, mas ele continua e diz que devemos levar a palavra divina aos grandes, que irão desprezá-lo. Diz, levem a palavra divina aos grandes, embora eles vão desprezar, mas levem. E depois diz assim, vão também os sábios, que exigirão, desejarão provas. Não importa, vão lá. E aos simples e humildes que aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho da expiação terrena que encontrareis
o entusiasmo e a fé, não é? Mas também diz que, mais à frente continua e diz, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. Pronto. Tens as ferramentas, tens tudo contigo, então trata de trabalhar. É esta orientação que nos está a ser dada. Nós temos a inteligência, temos o conhecimento, temos o sentimento, temos tudo isto, então vamos trabalhar nisto, vamos trabalhar para ensinar aos outros aquilo que já está dentro deles, porque a lei de Deus, a lei divina, está dentro da nossa consciência. E já agora peço que acompanhem também o estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo muito, mas muito importante, para nós nos desprendermos das ideias que nos escravizam. E continua, e diz assim, atenção, porque muitos se transviarão entre os que foram chamados para o Espiritismo. E é verdade, há muita gente que vê, as ideias são boas, etc., e depois no meio do caminho desiste, porque exige um esforço da nossa parte de querer a mudança e de querer essa mudança ser contínua, não é? Não é uma mudança que apenas uma única vez já está feito, não. É um trabalho que é contínuo. Isto exige muito esforço e há muitos que não estão com vontade de fazer esse esforço, preferem outras coisas, preferem talvez em outros ambientes, mas digamos assim, prontos, é uma questão de escolha, é uma questão de opção, é uma opção, não é? E cada um tem as suas escolhas e arca com as suas escolhas. E aqui faz como é que a gente vai reconhecer aqueles que são mais verdadeiros. E ele dá aqui a resposta, reconhecê-los pelo verdadeiro princípio da caridade, ou seja, o verdadeiro espírita deve ser caridoso. A caridade por eles próprios ensinados, não é? Já que nós ensinamos a caridade, nós devemos exercer essa caridade. Então o espírita deve ser caridoso, uma vez que ele próprio também ensina isto, não é? Pelo número de aflitos a quem levam a consolação, não é? Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Ou seja, nós estamos aqui em trabalho da doutrina e não em nosso próprio trabalho. Não é? Nós não devemos confundir a nossa missão com nós próprios. Nós não devemos confundir e julgarmos que nós somos mais importantes. Nós aqui somos um instrumento que está a levar um conhecimento, mas a nossa importância é a importância do instrumento. Não é? Nós não temos mais importância do que isto. E diz que Deus quer que a lei triunfa, a lei divina triunfa, não é? Os que a seguem, a lei divina, serão escolhidos, os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Aqueles que seguem a lei divina serão escolhidos. Mas escolhidos não é escolhido por ninguém. Se nós próprios seguimos a lei divina, a lei cristã, nós próprios nos pusemos na condição de escolha, não é? Nós próprios tornamos-nos escolhidos. Somos nós próprios quem nos escolhemos e nos tornamos escolhidos pelo trabalho que a gente realiza, não é? Porém, aqueles que fazem o espírito dessa lei, para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, serão destruídos. E aqui nós temos muita gente que faz o culto à sua própria personalidade e se julga muito importante. Mas aqui tem uma coisa que eu havia esquecido e que é extremamente
importante, que é o culto do bezerro de ouro, não é? Ele diz que devemos acabar com o culto do bezerro de ouro. Diz aqui: ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais e mais se expande. Nós estamos a falar aqui do culto do bezerro de ouro. Qual é esse culto do bezerro de ouro? Quando Moisés subiu a montanha para ir buscar os 10 mandamentos, a população ficou lá embaixo. O que é que a população fez? Construiu um bezerro de ouro, derreteu os ouros, cada um deu o ouro que tinha, derreteram, fizeram um bezerro e começaram a cultuar aquele bezerro de ouro. Isso é uma analogia, tá? Começaram a cultivar aquele bezerro de ouro e adorar o bezerro de ouro. O que é que está aqui a dizer? É o culto ao dinheiro, não é? O culto ao poder, o culto à religião materializada, que na verdade religião e materialismo são coisas completamente opostas, não é? Mas prega-se muito a religião materializada, que é uma coisa que não deveria existir, porque uma religião espiritualizada e materializada não pode ser religião, não é? Então, este culto deste bezerro de ouro é exatamente este culto, este cultivo do poder e do dinheiro e de todas essas coisas em que nós damos muito mais importância àquela pessoa que diz do que aquilo que ela está a dizer. Não é? Nós, como instrumentos, dizemos, e o que é mais importante é a palavra dita e não nós próprios. Por isso é que não devemos confundir a missão com nós próprios. Nós não somos mais importantes do que o ensinamento. O ensinamento deve ser mais importante do que nós. Não é? Então, o culto do bezerro de ouro tem a ver com isto também, que ele diz que cresce a cada dia, e nós vemos as várias religiões que ao invés de pregarem o desprendimento das coisas terrenas, como bem disse o mestre, eles cultivam cada vez mais e mais o culto do bezerro de ouro. Nós já passamos muito, já nos estendemos muito. Apenas tenho a agradecer pela paciência e o tempo que estão aí, uma vez que o Evangelho deveria ser curto. Talvez nós dividimos este vídeo talvez em 2 partes ou em 3 partes, para que não fique tão longo, não é? Talvez seja melhor, não é? E muito agradecido pela oportunidade de estarmos juntos, e que Deus seja com todos nós. Obrigado e até uma próxima.